Olá, pessoa. Essa questão aborda as mudanças na busca por direitos sociais, civis, que ocorrem nos Estados Unidos no período da Guerra Fria, na segunda metade do século XX, principalmente no que se diz direito aos negros, buscando direitos de igualdade social, civil, através de pequenos eventos pontuais, pessoais e até não planejados, como essa linda história que a gente observa nesse texto da Rosa Parks. A Rosa Parks era uma trabalhadora que estava voltando para casa de ônibus e as pessoas de cor, como se diz no texto, deveriam levantar para dar lugar aos passageiros brancos, mas ela continuou sentada. O rapaz chamou a polícia porque ela deveria se levantar para ele e ela simplesmente achou que não deveria se levantar. E aí, com essa atitude simples de não se levantar, ela revoluciona a história dos Estados Unidos, porque as pessoas de cor, como diz o texto, né, deixam de andar de ônibus e aí o sistema de transporte público tem um prejuízo grande, porque eram essas pessoas que mais andavam de ônibus. Isso levanta uma luta pelo direito das pessoas de andarem simplesmente de ônibus sentadas, né? Uma atitude tão simples, mas tão revolucionária. Muito bonita a história da Rosa Parks, que conquista esse direito para os afrodescendentes, os negros dos Estados Unidos. O episódio ocorrido com a ativista estadunidense Rosa Parks faz referência direta, e aqui temos logo na letra A, faz uma referência à luta pela garantia de direitos civis da população negra. O direito de não ter que se levantar no ônibus porque não há lugar para o homem branco, né? A igualdade aí de direitos, que foi uma conquista muito recente nos Estados Unidos, se você pensar. 1955, segunda metade do século XX, é algo bem recente. Lembrando de outras figuras como Martin Luther King, Malcolm X, que fizeram parte dessas conquistas nos Estados Unidos nesse período. A letra B fala de benefício para camadas sociais carentes. Ela não era envolvida nessa situação com nenhuma camada social, ela não estava representando uma classe formalmente, né? Então é uma atitude individual, pessoal, que revoluciona a história. Isso que é tão bonito nessa ação. Manifestação a favor da supremacia branca? Obviamente não. Defesa de uma isonomia constitucional entre homens e mulheres, ou seja, que homens e mulheres tivessem o mesmo direito. Ela não estava tendo uma luta de gênero aí no caso, era uma conquista civil, individual, direito de ir e vir dentro do ônibus. Letra E, uma mobilização contra a desigualdade econômica entre classes. Ela não representava uma classe, ela era uma trabalhadora que simplesmente não se levantou. Cansada do trabalho, ela não achava que deveria se levantar para o homem branco. E isso transformou, né, a história dos Estados Unidos. Uma pequena ação, uma atitude simples e individual, né, fez essa grande revolução. E é nisso que temos, nessa linda história, o gabarito na letra A. Olá, pessoa. Uma questão muito interessante que apresenta um conceito de revolução, de mudança, na verdade, de movimentos sociais. Ele pega dois diferentes eventos da história, ligados ao povo, às manifestações populares, e como isso acaba modificando, transformando a história. Uma característica muito presente em provas como a do Enem, que procura se importar com movimentos sociais que provocam transformações. Seja a greve de 17 no Brasil, Revolução Russa, Revolução Francesa, vários eventos que fazem com que o povo e as manifestações populares transformem a história. Você observa que no texto 1, ele trata das manifestações de combate à corrupção no Brasil, no período bem recente, contra os gastos dos grandes eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada, as jornadas de 2013, conhecida em diversos livros, que acabaram mudando bastante o comportamento e a ideologia do nosso Brasil recente. Já o texto 2 fala da Revolução Francesa, que, à semelhança do movimento do Brasil, não foi liderado por nenhum partido ou nenhum movimento organizado diretamente, nem mesmo chegou a ter líderes específicos, como ele diz aqui, do mesmo tipo. Ele deixa bem claro aqui nessa parte do trecho do livro, da questão, nem chegou a ter do mesmo tipo que as revoluções do século XX. Então ele já faz essa comparação. Do mesmo jeito que no Brasil não teve líderes, também na Revolução Francesa não há uma liderança específica dos movimentos de rua. E aí então ele parte para a comparação dos dois textos e diz: embora tratem de diferentes momentos da história,
os textos refletem sobre, letra A, uma necessidade de objetivos claros para efetivar mudanças. Ambos não falam, no caso do texto 1, que é o texto do Brasil, eram várias as pautas, né? Não era obrigatoriamente claro, não havia assim, uma pauta de liderança sobre o que fazer. Na Revolução Francesa também não, queriam-se mudanças, mas não obrigatoriamente você tinha já um manifesto muito bem escrito. Então, não há essa semelhança entre os dois textos. Agora, quando se trata da letra B, uma manifestação de reivindicações comuns a diversos grupos. Então, os grupos participantes tinham manifestações em comum, objetivos em comum, quando eles partiam para o protesto. E aí você tem desejo de mudanças contra a corrupção no Brasil, desejo de mudança contra o absolutismo na França do século XVIII. Letra C, ilegitimidade de manifestações. Não, as manifestações são legítimas. Sistematização de movimentos que buscam avanços sociais. Sistematização seria organização, como se tudo tivesse planejado. Não é o caso, as manifestações foram naturais, né, dentro do contexto histórico que elas se desenvolveram. Participação civil em causas alheias aos anseios da população. Ambos os movimentos foram às ruas por causas que o povo desejava. O que a gente tem, então, nos dois textos é uma característica de manifestações que reivindicavam causas em comuns. O povo foi à rua por motivos, né, em comuns. Por isso, o gabarito, letra B. Olá, pessoa, muito bem-vindo ao período na Era Napoleônica, exatamente no momento em que ele tenta dominar a Rússia e o fiasco será grande, graças ao general Gelo. Vamos observar. Em 1812, depois de ter conquistado grande parte da Europa Ocidental, Napoleão, então, vai para a Rússia com a chamada Grande Armée. Conseguiu grandes vitórias em setembro, chega a Moscou, mas nada, os russos haviam evacuado a cidade e haviam a incendiado. Essa tática é a tática da chamada Terra Arrasada, no qual os russos saem do território, queimam a cidade para que não haja do exército vencedor nem abrigo, nem mantimentos para que ele possa se sustentar. Assim, ele enfraquece e o exército russo pode acabar cercando, né, ou contra-atacando. A adoção da tática russa, então, mencionada no texto, foi impulsionada por que fato? Foi impulsionada, pelo que tem aqui na letra A superioridade quantitativa de soldados do exército francês. Napoleão chegou aí com mais de 600 mil homens a caminho de Moscou, né, para tomar o Império Russo, gigantesco Império Russo, que desobedecia ao bloqueio continental, à semelhança do que Portugal acabou fazendo. Porém, com a tática da terra arrasada e o grande inverno que se tem na Rússia, Napoleão fracassa em sua tentativa. Então, a questão maior de fazer essa tática era devido à quantidade de soldados, eles precisavam ser enfraquecidos, né, morrer de fome e de frio, para que o exército russo pudesse dar o troco. Na letra B ele fala de um despreparo do contingente russo, como se eles estivessem fugindo com medo, não é o caso, e até porque o rigoroso clima estava a favor dos russos e não ao contrário. Na letra C, uma tática francesa de buscar a incorporação de fileiras russas, como se eles quisessem atrair os russos para o lado francês, isso não é o caso. O conhecimento territorial do Império Russo por parte dos franceses é o desconhecimento que vai fazer eles perderem, o desconhecimento, por exemplo, do inverno que estava por chegar, e o fracasso da estratégia das tropas russas na conquista da França. Essa relação não aconteceu, os russos não tentaram invadir a França, eles só desobedeceram ao tratado do bloqueio continental, né, o impedimento dos países europeus acabarem comercializando com a Inglaterra. O gabarito, letra A. Olá, muito bem-vindo ao período regencial. Aqui é um período que marca uma grande quantidade de conflitos locais no Brasil devido à ausência da presença do monarca. Afinal de contas, Dom Pedro II ele era muito novo para governar essa nação. Observemos o texto. O texto trata de uma revolução, na verdade, uma forte crise no Maranhão, devido a concorrências econômicas, e a ideia de nomear prefeitos em vários municípios também acirrou disputas entre os governadores locais. Assim, a gente tem grupos locais insatisfeitos
com as indicações do novo governo, desse governo regencial, sentindo a falta também da presença de um monarca, né, centralizador, como já estava acostumado com Dom Pedro I e até mesmo antes o Dom João. Com base no texto, esse período regencial, as revoltas eclodidas tinham como principal eixo comum a luta por uma renovação política, como está aqui na letra B, uma renovação política e social nas localidades. Revoltas como cabanagem, revoltas como a sabinada, revoltas como a balaiada, farroupilha, era pela ausência desse poder centralizador e os grupos políticos, as forças políticas locais se sentindo mais autônomas, não reconhecendo na regência um governo. E as forças sociais, incomodadas com a pobreza, a miséria ou mesmo a ausência desse governo centralizador, se rebelaram durante todo o período regencial. É tanto que houve a maioridade, o chamado golpe da maioridade, para colocar Dom Pedro II logo no poder e essas revoltas cessarem. A letra A fala como se as disputas ocorressem devido à abolição. A abolição só vai acontecer no século XIX, quase dentro do século XX, não é causa dos movimentos. Manter os regentes no poder, eles eram contra os regentes. Quando Dom Pedro II assume é que as coisas vão se acalmar. Eles queriam a república? Não, eles queriam a restauração do poder. Aumento dos impostos, a crise também não era por impostos, o grande problema era a ausência de governo e as disputas de poderes políticos locais, né, uma busca por maior autoridade e autonomia. E essa disputa toda política e social está expressa aí no gabarito que você já viu, a letra B. Olá, pessoa! Aqui temos uma questão sobre historiografia, tratamento de fontes históricas. Observe aqui no texto que há a encomenda para o Rio de refletores, a fim de fazer o quê? Definitivamente e finalmente exibições de futebol à luz desses refletores. Então é um fato local, conta aí a chegada de refletores para um determinado estádio de futebol, para ter uma partida à noite, né? Melhor visualizada. Dessa forma, então, o excerto anterior foi extraído do que a gente chama de fonte histórica primária, pois a fonte é um jornal. Ele demonstra que a compreensão integral de fatos com o narrado está estritamente ligado a. Então, quando você pega um jornal da época, ele retrata um momento da época. Por isso a necessidade, como diz o item B, dessa contextualização histórica do documento. Ele é aparentemente um simples jornal, mas esse jornal conta um fato local, que acaba fazendo parte da história daquele lugar. Então, todo documento, fonte primária, ele interpreta um contexto. Ele não pode ser colocado fora, então, deste período, correndo-se o risco, né, de narrar uma história diferente daquela que aconteceu. Por isso, na historiografia, não há aquela busca por uma única opinião verdadeira. Isso não é o fato de pegarmos uma fonte para ela ser a única fonte verdadeira. O historiador procura várias fontes. Na letra C, fala-se de um impacto social de abrangência nacional. O texto é local, o impacto é local, chegou naquela cidade o refletor. Fala-se de uma trivialidade, não era algo trivial, não era algo corriqueiro, era inédito, é a primeira vez que um estádio iria ter luz elétrica numa partida de futebol, e faça uma discussão de entender se esse texto traz uma aplicabilidade para o presente, se seria uma coisa que começou lá atrás e que agora faz referência, né, ao presente. Não é. Foi uma condição local, uma coisa histórica daquele contexto, a primeira vez que se usou refletores de luz elétrica naquele momento, daquela história. Então serve para contar um período daquele contexto. Por isso, nosso gabarito, letra B. Olá, pessoa! Essa questão trata de um período ágrafo da história, popularmente conhecido como pré-história, especificamente um evento considerado por muitos a primeira grande revolução da humanidade. Observe no texto, nós estamos falando da Revolução Neolítica. É aquele momento em que o ser humano passou por um processo de sedentarização, porque a partir desse momento ele controla as suas fontes de alimento, criando a agricultura. Esse ser humano consegue controlar a natureza, dominar a natureza a seu favor, e a partir desse domínio, então, sedentarizar-se. E aí vem os processos das idades do bronze, das idades dos metais e da formação das primeiras civilizações. Segundo o texto, então,
A Revolução Neolítica interferiu nessas relações entre o homem e a sua relação entre o meio natural. Como diz o texto, antes o homem vivia da caça e da pesca. Com a sedentarização, o domínio da agricultura, ele passou à sedentarização. Então aqui temos na letra A transformação da forma como a natureza passou então a servir às necessidades humanas. A servir a partir do momento da agricultura, se escolhe aquilo que se quer plantar. Com isso, há o processo de sedentarização, de formação das primeiras sociedades urbanas, né? Futuramente, obviamente, ali nas primeiras cidades. Na letra B fala de uma restrição da produção agrícola a regiões com grande desenvolvimento técnico. Somente quem tem um grande desenvolvimento tecnológico é que produziu alimento. Isso não é verdade, as técnicas eram rudimentares. Letra C, promoção do desenvolvimento de estruturas sustentáveis. Sustentabilidade é algo recente na história. Antes era puramente sobrevivência, plantar, colher, sobreviver. Efetivação da extinção de plantas e animais úteis à alimentação humana. Na verdade, plantas e animais que eram úteis à alimentação não foram extintos, foram preservados para o consumo. Na letra E, instauração de modelos sociais vigentes de um período atual. Aquela sociedade que vai se formar é uma sociedade típica da época, porque os padrões de consumo, os padrões de relação são típicos daquele momento, daquela sedentarização, e não da produção dos dias atuais, por exemplo, capitalistas. Então, dessa forma, o nosso gabarito, letra A. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre a relação entre sociedade e meio ambiente. Muito importante, principalmente quando falamos em questões ambientais. Olha aí, galera. Nós temos um texto que diz que centenas de milhões de pessoas podem vir a desenvolver deficiências nutricionais devido aí, ao aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Quando ele fala 1,4 bilhão de mulheres em idade fértil e crianças menores de 5 anos podem perder 4% de sua ingestão de ferro, o que leva aí ao risco de anemia. Uma outra preocupação, galera, nós temos aqui, culturas como arroz e trigo são a principal fonte de alimento para mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, o que gera, olha aí, muitos que não têm condições de pagar por uma dieta diversificada dependem desses grãos básicos para a maioria de suas calorias. Nós temos um grande problema onde a questão ambiental pode afetar diretamente a qualidade de vida, principalmente quando falamos em alimentos para a população. Não só pela produção de alimentos, mas também relacionado aí ao acesso, já que, infelizmente, bilhões de pessoas no mundo têm difícil acesso a uma alimentação básica para a sua sobrevivência. E a questão do aquecimento global tende sim também a aumentar esses problemas. Olha o comando da questão, professor. A questão alimentar apresentada no texto acarreta um processo de, consequência, professor. Item A, menor prejuízo nas lavouras agrícolas em consequência das mudanças climáticas. Não, maior prejuízo. B, previsão de diminuição de doenças de cunho nutricional, como anemia falciforme. Não, professor, é aumento, não é a diminuição dessas questões. C, equidade entre perdas e ganhos em relação às consequências do aquecimento global. Pelo contrário, nós vamos mais perder que ganhar em relação a essas questões. D, menor segurança alimentar, com a ampliação das áreas próprias para o cultivo agrícola. Não, você tem menor segurança com a redução dessas áreas de produção agrícola. Assim, professor, nos resta quem? O item E, injustiça ambiental, com alguns grupos sociais sendo mais afetados por danos alimentícios, exatamente, principalmente os mais vulneráveis, localizados nas áreas de grandes problemas ambientais, que são as áreas tropicais, já que essas áreas geralmente vai ter aí a maior parte dos países mais pobres e grandes catástrofes, como, por exemplo, secas e enchentes. Tá bom? Então, galera, essa questão a gente marca o item E. Nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre clima do Brasil, com destaque para a região sul. Olha só, nós temos aqui no primeiro texto dizendo que o perímetro compreendido entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o oeste do Paraná
além do norte da Argentina e do Paraguai, é a segunda área de maior incidência em tornados no mundo. Olha aí, galera, tornados é um dos sistemas atmosféricos que vão ocorrer nas áreas continentais. E o texto diz que essa região do sul do Brasil, além de outros países vizinhos, é a segunda maior área de incidência. O texto 2, ele vai trazer o quê? Essa área possui em sua gênese climática tanto sistemas atmosféricos tropicais quanto extratropicais, propiciando a formação de contrastes térmicos que geralmente promovem muita convecção atmosférica. Pessoal, quando você fala em convecção atmosférica, você está falando na subida, na acessão de ar que, neste caso, do sul do país, principalmente no litoral, ar úmido, gerando a produção de muitas chuvas, chuvas intensas, chuvas torrenciais, que são muito comuns nessa região do país. Então, os dois textos falam sobre o sul do Brasil e seus respectivos sistemas atmosféricos, tanto no continente quanto no mar, com grande intensidade. Olha aí o comando da questão. O fator climático responsável por fazer a região sul do Brasil apresentar a situação descrita no texto 1, os tornados, né, professor, é o quê? Item A, elevada amplitude térmica diária. Não, o que nós temos no sul é a elevada amplitude térmica anual. Verão quente, inverno frio. E isso não vai ser o responsável pelos tornados. B, presença de ventos frios no inverno. Galera, os ventos frios no inverno, eles ocorrem de fato com a chegada das frentes frias, mas por si só não é responsável pela produção dos tornados. C, baixa temperatura durante o inverno. O comentário que se aplica em B também se aplica em C no mesmo contexto. D, alta incidência de chuvas orográficas, as chuvas de montanha. Essas chuvas também, por si só, não são as responsáveis pela formação dos tornados. Então, nos resta quem, professor? O item E, ó, o choque entre diferentes massas de ar. Exatamente, tanto o tornado no continente como os ciclones extratropicais no oceano são sistemas atmosféricos que vão ser produzidos pelo choque aí de ventos quentes e ventos úmidos nessas áreas de médias latitudes no planeta. Isso tanto para o hemisfério sul, vai aí incidir sobre a nossa região sul, como também no hemisfério norte, que vai ter os Estados Unidos nessa mesma condição. Tanto no continente, muita área de incidência de tornado, como no oceano, muita área de incidência de furacão. Tá bom? Então, essa questão, a gente marca o item E. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre os conflitos no Oriente Médio. Olha aí, nós temos um texto falando sobre o surgimento do Estado Islâmico, que vai surgir lá no Iraque após a dissidência aí do braço da Al-Qaeda neste país, depois da invasão dos Estados Unidos em 2003. O texto também vai falar sobre a sua expansão da atuação do grupo Estado Islâmico em outras regiões também vulneráveis, por conta aí dos conflitos existentes na região, no caso especificamente da Síria, comandada por Bashar al-Assad. Então, diante da crise, da guerra existente na Síria, o Estado Islâmico que partiu do Iraque chega até a Síria, provocando aí aumento nas tensões existentes, não só envolvendo os povos locais, as potências regionais, mas também envolvendo as grandes potências globais. Beleza? Olha só, vamos para o comando da questão. O grupo citado no excerto se fortaleceu, o Estado Islâmico, né, em meio a uma estabilidade política ocorrida durante o quê, professor? Já que ele está falando de Síria, estamos falando do item B da Primavera Árabe, que vai ocorrer a partir do finalzinho de 2010, né? Lá na Tunísia,
tá bom? E que ao longo de 2011 se espalha por praticamente todo o mundo árabe, existente tanto no norte da África como também no Oriente Médio. Então a Primavera Árabe, que foi um conjunto de protestos que tinham como objetivo derrubar as ditaduras existentes do mundo árabe, chegava na Síria e que foi aí a origem em 2011 de uma guerra que matou aí mais de 500 mil pessoas, infelizmente, né? Os demais itens nós não vamos marcar, por quê? Porque o item A fala de intifada, está relacionado ao levante dos palestinos na questão de Israel. O item C, Revolução Iraniana, que ocorreu lá na década de 70, final da década de 70, né? A Revolução dos Ayatollahs, que também não tem relação com o texto. O item D, a Guerra dos 6 Dias, é um outro episódio relacionado à questão da criação do Estado de Israel. E o item E, criação do Estado de Israel, não tendo relação com o que nós temos no texto, que é a expansão do Estado Islâmico, tá bom? Então, essa questão a gente marca o item B. Olá, nobre pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre o magnetismo da Terra e sua relação aí com os satélites artificiais. Olha só, que texto bacana. Quando a ISS, em órbita em torno da Terra, atravessa seu território, astronautas em missão na estação relatam estranhas visões. Que tipo de visões, professor? Explosões de luz, como fogos de artifício. Estamos falando da anomalia magnética da América do Sul, AMAS, a região de menor intensidade do campo magnético da Terra, situada acima do território sul-americano, cujos efeitos mais evidentes podem ser sentidos a partir de 100 quilômetros de altitude. Como a questão falou, né? É uma redução do magnetismo e que uma das consequências pode aí ser sentido numa área acima aí de 100 quilômetros de altitude, já no espaço sideral, o que gera aí uma nova pesquisa para os cientistas e que ainda a comunidade científica não aprofundou os seus estudos para suas causas e efeitos, beleza? Porém, é um fato que tem uma forte relação com o magnetismo do nosso planeta, já que nós sabemos a composição rochosa do planeta Terra faz com que em suas camadas internas nós possamos ter a produção de um fortíssimo magnetismo que ele vai ter de várias formas uma grande relação com não só o meio natural, mas também com a sociedade. Olha só o comando da questão. A partir do texto, infere-se que a anomalia atinge com maior intensidade os item A, de acordo com o texto bem claro, né, galera? Item A, aparelhos de telefonia celular? Não, ele falou 100 km de altitude. B, computadores em redes a cabo? Também não, o mesmo comentário que fizemos no item A serve também para o item B. C, equipamentos eletrodomésticos? Claro que não, né? Já que 100 km de altitude. Item D, sistemas de monitoramento interno também vai estar associado a baixas altitudes, né? E estruturas locais. Então, nos resta quem, galera? O item E, ó, satélites artificiais de sensoriamento remoto, sensoriamento à distância. Satélites esses muito importantes aí para o monitoramento das mais variadas formas que podemos proporcionar ao nosso planeta, seja pela questão de mapeamento, seja pela questão do tráfego aéreo ou até mesmo pelo monitoramento do tempo e do clima, tá bom? Então essa questão a gente marca o item E. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre o meio ambiente. Olha só, ela vai trazer um texto aí que vai falar sobre uma rede de hipermercados que adota no Brasil bandejas biodegradáveis. Uma tendência aí devido ao aumento do consumo quando falamos em países capitalistas e o grande problema do aumento do consumo, principalmente quando nos relacionamos a produtos de supermercados, bem como bandejas, sacolas, é a questão do descarte, a produção dos resíduos sólidos, que passa a ser um grande problema para o século XXI, principalmente em países emergentes como o Brasil, que precisam aí de políticas com maior eficiência para reduzir essa
problemática e, quem sabe, transformar um problema em solução, não só para a questão ambiental, bem como para as questões econômicas e sociais. Beleza? Olha só o comando da questão, professor. A ação mencionada no texto, promovida pela rede de hipermercados, contribui diretamente para quê, professor? Olha o item A, para o boicote a empresas que fabricam bandejas de isopor. Não, a questão não é boicotar, a questão é dar um descarte correto para a produção de resíduos. Olha o item B, mitigação dos efeitos da geração de resíduos sólidos. Perfeitamente, professor. Por que eu não posso marcar os demais itens, hein? Olha aí, ó. C, combate à obrigação de logística reversa em embalagem. Não, pelo contrário, nós queremos dar um destino, repito, um destino correto para esses resíduos. Olha o que diz o item D, criação de invólucros compostos por materiais comestíveis. Não, professor. Bem como o item E, aumento da reciclagem de produtos de alto impacto ambiental. Não, na verdade, essas bandejas aí não vão ter o alto impacto ambiental que o item E está mencionando. É um problema, mas não nessas dimensões, conforme este item comentou, tá bom? Então, essa questão, a gente marca o item D. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre a geopolítica global. Olha só, nós temos aqui um texto que fala sobre o grande encontro entre os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Kim Jong-un da Coreia do Norte, que fizeram a reunião histórica em Singapura. Um momento de fato, como o texto aí, o texto traz sobre um momento histórico onde Estados Unidos e Coreia do Norte se aproximam para proporcionar uma mudança da ordem geopolítica global devido a uma série de problemas, principalmente quando falamos na política de produção de tecnologia nuclear que vem acontecendo na península da Coreia, em sua parte norte, né? Onde a Coreia do Norte está prestes a conseguir concluir o seu projeto de lançamentos de bombas atômicas a longas distâncias, o que preocupou, obviamente, a Casa Branca. E então, a solução para esse problema ou seria uma guerra dos Estados Unidos e a Coreia do Norte, onde essa guerra seria uma grande preocupação por uma série de fatores, dentre eles os vizinhos da Coreia do Norte serem parceiros dos Estados Unidos, como Coreia do Sul e Japão, e com certeza uma guerra nessas dimensões iria aí resvalar nesse país, bem como uma grande incógnita. A China, que é ainda um dos poucos parceiros que a Coreia do Norte possui, se ela de fato tomaria partido no momento de extrema ação como essa. Ou a outra medida seria um acordo, foi o que aconteceu aí entre os dois países em junho de 2018. Olha só, pessoal, o que pede aí a questão? O encontro dos presidentes tratado no texto teve como objetivo principal estabelecer, conforme nós falamos, olha só, o acordo de extinção de programa nuclear, principalmente referido aí à Coreia do Norte. Por que não pode ser o item A, professor? Rapidinho, uma zona de livre comércio. Não, não foi um acordo comercial. B, política de direitos humanos. Apesar de não respeitar, segundo aí fontes da Casa Branca, a Coreia do Norte, um grande problema, a questão da ditadura, bem como a fome e miséria pela qual os norte-coreanos vivem, essa não foi a temática. Olha o item C, tratado de paz entre as Coreias, essa aí seria um item que provavelmente alguns alunos poderiam marcar, mas esse tratado é um outro capítulo sobre essa relação Estados Unidos, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Houve uma aproximação entre os dois presidentes, Norte e Sul, mas esse texto não vai ter essa relação. E o item E, falando sobre a transição de sistema ideológico e econômico. Não, a ideia não era acabar com o socialismo na Coreia do Norte, sim na questão nuclear. Logo, essa questão, nós marcamos o item D. Estamos aqui para mais um questionamento bacana e uma discussão sobre o pensamento de John Locke e a ideia da produção intelectual, tá? Vamos lá para aqui a nossa questão. O comando da questão diz o seguinte: para John Locke, a produção intelectual é resultado de um conhecimento. A opção A, científico, essa opção está incorreta,
Por quê, professor? Porque a colocação de John Locke leva em consideração a questão da experiência, né, do pensamento que é produzido intelectualmente através da experiência, dos sentidos, da comunicação com o outro. Então não tem nada a ver com experiência científica. Nesse caso, a opção A está errada. Vamos para a opção B de bola. Tem esse conhecimento empírico? Opção corretíssima. É justamente aqui onde está o ponto discutido na filosofia de John Locke, quando ele fala sobre a produção intelectual, a produção do conhecimento. Ok? Empírico por quê? Porque você tem justamente essa questão da relação com os sentidos, a produção de conhecimento, através, né, do contato aí com o próximo, o contato com o indivíduo que troca experiência com o outro, ok? Então, você tem aí, na verdade, uma experiência. E o que é o sentido empírico das coisas na visão de John Locke? É justamente experimentar, né? Sentir, você observar e a partir disso vir a questão da reflexão e a produção desse conhecimento através do exercício do intelecto. Por que a opção C está incorreta? Porque ele fala que o conhecimento na produção intelectual a partir de John Locke é sistemático. Não é sistemático, justamente pelo fato de ser baseado na experiência. Não é uma coisa sistematizada, é algo que vai sendo construído a partir de várias inter-relações. Então, nesse caso, a opção C está incorreta. A opção D de dado, a tautológico, a ideia da tautologia que coloca que uma ideia pode ser colocada de várias maneiras diferentes. Também não condiz com aquilo que está sendo defendido aqui por John Locke. E na opção E, ele fala do caráter teológico. E a teologia tem uma relação direta com a questão religiosa, que também não condiz com o que está sendo aqui colocado pela pessoa de John Locke. Ok? Então, neste caso, a opção correta da nossa questão é a opção B de bola. Vou ficando por aqui, galera, e até a próxima. Beleza? Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer uma discussão bacana com mais uma questão do nosso simulado SAS-ENEM. Vamos lá, para o comando da nossa questão. Baseando-se no mito da caverna de Platão, o quadrinho evidencia o ou A. Vamos aqui para as opções. Letra A, existência de atitudes críticas na vida cotidiana. Bom, como vocês já estudaram em sala de aula o mito da caverna, sabem que a ideia de Platão, quando ele fala desse mito na sua obra extraordinária lá, né, na Antiguidade Clássica, ele quer dizer justamente, quer fazer uma análise justamente sobre essa questão da reflexão crítica, do ideal, né, de criticidade do ser humano, que infelizmente está aí acorrentado, né, dentro de uma caverna, na ideia colocada por Platão, na sua filosofia, né, daquela época, na sua filosofia clássica, e obviamente colocando que os indivíduos que estão presos nessa caverna não têm como libertar-se daquelas amarras do controle de suas mentes, né, que são as correntes que os prendem ao fundo da caverna e onde só são projetados sombras que na verdade seria uma ideia da realidade, mas que na verdade é uma realidade falseada. E a partir do momento que o indivíduo se liberta disso e sai da caverna, ele olha a luz e ele consegue ali ampliar o seu conhecimento crítico, seu senso crítico e sua visão de mundo e passa, né, a ver as coisas de uma maneira crítica e de uma maneira mais real. Então, neste caso, na letra A, quando ele fala existência de atitudes críticas na vida cotidiana, ele está justamente, né, neste caso, entrando em contradição com o que está sendo colocado pela tirinha. Então, neste caso, a opção A está incorreta. A opção B, condição de senso comum dos seres humanos. Corretíssima. Esta é a opção que vai condizer com o que está sendo colocado lá na tirinha, com o que está sendo evidenciado nessa tirinha, no quadrinho aí, né, que faz o suporte da nossa questão, onde os indivíduos estão olhando para a televisão e estão apenas ali admirando aquele espelho que reflete uma série de informações e de imagens que dá justamente a ideia de senso comum. Então, neste caso, a opção B de bola é a opção correta que vai fazer justamente a análise do quadrinho. Vamos para a opção C. Por que ela está errada? Conhecimento real sobre a configuração da sociedade? Não, é justamente o contrário. Não é o conhecimento real, é um conhecimento imaginário, mas é aquele imaginário construído pelo sistema que quer controlar o senso crítico dos indivíduos. Então, a opção C está incorreta. A opção D, garantia de métodos inovadores de geração de saberes, está justamente entrando em contradição com aquilo que a tirinha está colocando. Então, neste caso, a opção D também está errada. A opção E, estabelecimento da relação entre ciência e realidade social.
negativo. Também é uma opção que está incorreta, já que não há esse estabelecimento dessa relação, já que para isso o indivíduo teria que fugir do senso comum, se libertar, ir mais além e aí desenvolver o seu senso crítico. Ok, galera? Então, neste caso, a opção correta da nossa questão é a opção B de bola. Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma análise interessante, inclusive uma análise de filosofia de altíssimo nível. Vamos lá para o comando da nossa questão. Considerando que roubar alguém é ação moralmente inaceitável para Kant, o que explicaria a sua hipotética decisão que está sendo colocada aí no nosso texto base? Inclusive, na filosofia kantiana, né? O Kant, ele coloca que existem dois tipos de conceitos aí para poder nos ajudar na análise dessa questão, que seria a do imperativo hipotético e do imperativo categórico. Então, usando esses dois conceitos do Kant, vamos lá analisar as opções dessa nossa questão. Vamos lá para o item A. Roubar é aceitável para um ladrão? Bom, com base na filosofia kantiana e no texto que está sendo colocado, né, na nossa questão, não. Na verdade, roubar não é aceitável para o ladrão. Por quê? Porque roubar, na visão kantiana, é moralmente reprovável. Tá? Totalmente, né, neste caso aqui, para Kant, isso é totalmente errado. Roubar é algo errado. Então, nesse caso, a opção A, ela está incorreta. Vamos para... Não está coerente, né, com o texto base. Vamos para a opção B. Falar a verdade é moralmente opcional? Não é isso que Kant está colocando. Inclusive, se você faz as suas leituras sobre a filosofia kantiana, ele vai colocar, né, que, neste caso, falar a verdade, né, é moralmente obrigatório. Sempre se deve falar a verdade. Inclusive, o texto base nos dá esse indicativo. Então, neste caso, não pode ser opcional e a opção B estaria incoerente. Vamos para a opção C. Mentir é ação sem valor de lei moral universal. Essa é a opção correta da nossa questão. Tá? Kant coloca que, neste caso aí, lá, haveria a ideia, o conceito do imperativo hipotético. Esse mentir seria a questão do desejo. O indivíduo está optando por mentir para resguardar a vida do indivíduo que está fugindo aí do ladrão, do fugitivo, né, que ele deixou entrar na sua casa e o acolheu. Então, neste caso, a opção C tem relação com o texto base e tem relação com a filosofia kantiana no conceito do imperativo hipotético. Vamos à opção D. Fugir do roubo é a atitude que justifica a quebra da moral? Você não pode relativizar a moral, tá? Então, a palavra quebra dá uma ideia de relativização. Opção que não condiz com o que está sendo colocado no texto base. E a opção E. Esconder alguém é desejável para evitar o roubo de ambos? Também não faz sentido com aquilo que o texto base está colocando, ok? Vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para a gente fazer mais uma análise bacana na área de sociologia. Vamos lá para o comando da nossa questão. O texto converge com a proposta de o Estado assumir um papel e o texto, ele tem aí, né, um dos artigos da nossa belíssima Constituição Federativa do Brasil, Constituição essa que é chamada de Constituição Cidadã e que surgiu logo após ali o contexto do desmantelamento da ditadura civil-militar no ano de 1988. E vamos lá para as opções que nós temos para discutir essa relação do Estado com os direitos sociais. Vamos lá. Letra A. Está alheio às questões de caráter social? Então, nesse caso, essa opção ela não está coerente com o texto base, né? Quando ele fala que o Estado estaria alheio. O Estado não está alheio, o Estado está presente para tentar mediar essas questões, inclusive até garantir, buscar esses direitos sociais, a concretização, né, do seu papel e do seu caráter social dentro da sociedade, ok? Vamos para a opção B. Ditatorial e opressor sobre a coletividade? Não, já que a Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, ela não pode ser colocada dessa maneira como ditatorial, não é algo imposto, como você tem dentro de uma ditadura, ok? Então, neste caso, a opção B também não está coerente com aquilo que está sendo colocado no texto base. Vamos para a opção C. Interventivo para a efetivação de direitos? Essa é a opção correta e que faz todo sentido com aquilo que o texto base está discutindo. Realmente, o Estado ele tem esse papel de, né, intervir para efetivar, inclusive, direitos sociais,
conquistas sociais, fazer a mediação entre os movimentos sociais, os seus interesses, seus objetivos e a criação de novas leis que venham a garantir que esses interesses e que essas objetividades elas façam sentido, sejam aprovadas, virem texto de lei e sejam aplicadas, virem algo a ser aplicado em sociedade, ok? Então, neste caso, a opção C é a opção correta, é aquela que faz sentido dentro do texto base. Vamos à opção D. A opção D diz o seguinte: seletivo das liberdades de cunho individual? Não, na verdade, né, esse tópico, esse item, ele não condiz com o que o texto base está dizendo. Na verdade, a lei coloca que você tem uma relação coletiva. A busca dos direitos sociais e da conquista deles e a transformação desses direitos em lei é algo coletivo, parte de uma relação coletiva, né? Ou, inclusive, né, de uma busca do Estado para atender ao máximo, alcançar o máximo de representantes da população brasileira com a aprovação dessas leis e com a colocação delas, né, a entrada delas dentro e a aceitação delas dentro da Constituição. Vamos para a opção E, para a gente fechar: distribuidor dos meios produtivos para a coletividade. Isso não condiz com o papel do Estado e que está sendo colocado aí dentro do texto base. O Estado tem o papel de efetivar os direitos sociais, neste caso, a partir da Constituição de 88. Essa parte produtiva é responsabilidade dos próprios cidadãos que vão em busca, né, dessas realizações produtivas, produzir riqueza, produzir mercadorias, enfim. Tá ok? Então, neste caso, a opção correta da nossa questão é a letra C. Vou ficando por aqui e até a próxima. Aluno, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma análise bacana de mais uma questão interessante sobre essa realidade atual na qual estamos inseridos nos dias de hoje. Vamos para a imagem que é o suporte da nossa questão. Como a gente pode ver o diálogo aí, provavelmente entre o pai e o filho e a criança, e é dito o seguinte: o pai diz: violência gera violência. E a criança responde: e a audiência? Esse é o problema. Vamos lá para o comando da nossa questão, tá? Na charge, há uma crítica relacionada ao fato de a violência ser um fator, letra A, banalizado pela sociedade contemporânea. Bom, a gente olhando para o diálogo entre pai e, provavelmente, o filho, a gente vai ver que a opção A seria a opção correta da nossa questão. Realmente, o que a gente pode constatar é que a relação que ele faz da violência com a audiência pressupõe a ideia de que a mídia hoje utiliza a violência como um instrumento de barganha da atenção dos telespectadores. Ou seja, aquela ideia de que o mais importante é ganhar a audiência e não se preocupar com o tipo ou efeito, né, do tipo de matéria, do tipo de informação que é veiculado. E a violência acaba sendo banalizada pela mídia como instrumento para ganhar a audiência dos indivíduos. Então, é uma crítica extraordinária que é feita aí no diálogo, né, entre os dois personagens, e a opção A seria a opção correta dessa questão. Vamos para a opção B, porque está invalidada. Bom, diz o seguinte: era um fator utilizado para manipular posições políticas. Não é isso que a Charles está trazendo para nós, não é isso que a imagem está tratando, então já está invalidado assim que a gente olha, né, e faz aí a leitura da opção. Vamos para a opção C. Justificável, é um fator justificável a violência em apenas determinadas situações, mas a violência ela nunca será justificável em situação nenhuma. Né? A gente sabe que a análise da violência é o fator gerador, né? A prática dessa violência ela gera ainda mais violência em sociedade. Então a gente não pode colocar aqui que seja justificável em determinadas situações, mesmo porque, né, a charge não trata diretamente disso, colocando, né, que a violência seria algo justificável em determinadas situações. Então, é a opção que está também invalidada. Vamos para a opção D. É irracional do ponto de vista científico? Também não. Não pode ser considerado como algo irracional. Essa questão da violência passa, né, pela questão da racionalidade e, como a gente pode ver, a mídia, né, que é a crítica que o personagem aí na criança faz dentro da imagem, a audiência,
Então ela fala em audiência, esse é o problema. Então ela está querendo dizer que você tem aí um uso racional dessa violência para ganhar uma audiência. Então, neste caso, a opção D estaria invalidada. A opção E, que diz o seguinte: manifestado em atitudes egoístas. Pode até ser que em alguns momentos a gente veja a violência sendo manifestada em atitudes egoístas, mas esse não é o caso que está sendo tratado dentro da charge, dentro da imagem e suporte da nossa questão. Então, neste caso, a opção correta é a opção A. Vou ficando por aqui e até a próxima. Beleza? Estamos aqui de novo para a gente fazer mais uma análise bacana, né, de mais uma questão interessante, inclusive que tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Vamos para o comando da nossa questão. Diz o seguinte: a charge anterior relaciona a questão da degradação do meio ambiente a... Olha, vamos ver logo aqui a opção A, para a gente relacionar com a nossa charge. O que ela diz? Ações ligadas a grupos sociais específicos. Como a gente pode ver aí na charge, não há como especificar que grupo seria esse, né, que grupo social ou que classe social seria essa que estaria praticando aí, né, o desperdício de um recurso natural, né, de tamanha importância para a realidade do ser humano, que é a água. Então, neste caso, a opção A estaria incorreta. Vamos para a opção B de bola. Práticas coletivas de preservação ambiental. Totalmente o contrário daquilo que a gente vê na imagem, né? Como a gente pode ver aí, não há a preservação, e sim o descarte, e sim, né, o desperdício. Vamos para a opção C. Hábitos culturais ligados ao descarte de resíduos. A opção está incorreta porque, na verdade, a água aí não é um resíduo, tá certo? É um recurso natural. Então, neste caso, né, o termo resíduo acaba invalidando a opção C. Vamos para a opção D de dado. Atividades cotidianas de mau uso dos recursos naturais. Esta é a nossa opção correta desta questão. A opção D de dado. Realmente, como a gente pode ver aí na imagem, mais uma vez, você vê a pessoa que está, né, desperdiçando a água. Né? A água está sendo jogada, né, no lixo, ou seja, seria, né, o mau uso de um recurso que é tão importante, tão vital para a vida do ser humano. E a opção E diz que iniciativas pautadas na má qualidade dos recursos básicos. Não é isso que a charge está discutindo, não está colocando aí a água como um recurso, né, básico de má qualidade. E aí, neste caso, a opção correta da nossa questão é a opção D de dado. Vou ficando por aqui e até a próxima.